Oi, pessoal. Então, essa é a segunda parte da aula que eu estou gravando para vocês, né, que ficou como uma aula assíncrona, né? Vocês podem ver em diferentes momentos. Eu vou primeiro enviar a primeira parte, depois eu envio essa segunda. Vocês não terem que ver tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu vou tentar fazer em menos de 1h50, né? A aula é 1h50, mas eu acho que fica muita coisa nesse tempo, né? 1h50 no total, né? Então agora vai dar bem menos. Mas então eu vou falar agora sobre o meu doutorado. Então a ideia é basicamente falar sobre a minha trajetória acadêmica em termos de pesquisa, especificamente, falando das minhas motivações e das minhas perguntas de pesquisa, né? Não estou falando dos problemas de pesquisa de modo tão fundamentado, né? Mas mais das perguntas de pesquisa. E aí vocês já têm alguma ideia sobre isso, né? Meu doutorado eu fiz na filosofia da URGS, né? E basicamente a linha de pesquisa que eu investiguei é a mesma do mestrado, né? É filosofia, história e sociologia da ciência. Mas aqui foi de uma forma um pouco mais geral. Eu não fiz uma aplicação a um contexto específico, como no mestrado eu fiz ao contexto dos campos sulinos, ou melhor, ao contexto dos usos produtivos desses campos sulinos, e como que isso se relaciona com a ciência e com valores, né? Mas agora é uma investigação que está relacionada com ciência e valores também, principalmente, mas que eu não foco em nenhum contexto específico em relação a isso, né? Falo da ciência mais em geral, tem um capítulo que eu falo sobre ciências cognitivas, mas não há esse contexto territorial, né? Que seria o dos campos, né? Como eu fiz no mestrado. Então, por estar na filosofia, que a ideia do projeto é ser um pouco mais amplo mesmo, captar os aspectos mais filosóficos dessas dimensões, né? Então, basicamente, eu analisei relações entre ciência e valores novamente, né? Aqui de uma forma mais aprofundada. Então, continuei investigando esse tema. Na tese, eu também avalio essas abordagens que falam das relações entre ciência e valores, né? CV aqui quer dizer essas relações entre ciência e valores. E eu faço isso levando em conta uma percepção histórica e social da ciência, né? Algo que eu já tinha feito também no mestrado, mas de uma forma mais aprofundada. Eu articulo uma crítica a certos aspectos da ciência moderna, né, que é uma crítica social, no sentido de implicações e consequências sociais que tem a gente pensar a ciência de uma certa forma, que foi o modo como a ciência moderna se estruturou e pensou a ciência, né? Então não é uma crítica à ciência moderna, de desconsiderar ela, mas a pensar que o modo como a ciência é interpretada muitas vezes é um modo bastante restritivo e que nos dificulta a pensar a ciência de uma forma mais ampla, que envolva diferentes valores sociais, ambientais, éticos, né? E por isso essa crítica. E eu defendo nessa tese um ideal que fortaleça a integridade da ciência, ou seja, não é dizer que a ciência tem que deixar de ser ciência, tem que deixar de produzir um conhecimento confiável sobre o mundo, mas que isso ao mesmo tempo possa favorecer a pluralidade e a equitatividade de valores e de atoras e atores, né? Então tem essa dimensão bastante forte na tese, né? Então o título da tese, né, ficou Ciência e Valores em Defesa de um Pluralismo Sensível ao Contexto, né? A estrutura da tese, né, então ela tem uma introdução e uma conclusão geral, né, para vocês verem também como que é uma tese ou como que pode ser um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, né? Aqui eu trouxe um pouco a estrutura da tese. Então ela teve 3 capítulos. O primeiro sobre ciência, valores e ideal de imparcialidade. O segundo, onde eu discuto com base em 2 autores, 2 filósofos da ciência, e defendo então esse pluralismo metodológico, né, que envolve um pluralismo que é sensível ao contexto, ou melhor, envolve metodologias que são sensíveis ao contexto, e não apenas metodologias que a gente pode chamar de descontextualizadoras, que tendem a ser as principais metodologias utilizadas e valorizadas enquanto ciência, né, ou pensada enquanto ciência moderna. E um terceiro capítulo relacionado às ciências cognitivas, né, que o título ficou Cognição com Múltiplas Definições, uma defesa do pluralismo de estratégias nas ciências cognitivas. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses capítulos, bem pouco, né, mais em termos de perguntas de pesquisa mesmo, né. Então nesse primeiro capítulo, eu tive a pergunta, né, quais as relações entre ciência e valores.
né? Não é algo que eu queira... Aqui eu vou colocar breves respostas, assim, para não ficar só em termos de perguntas, né? Mas essa resposta não é algo que eu... A essa pergunta, né? Não é algo simples de responder, né? São relações bastante complexas que a ciência tem com valores, né? A ciência não está alheia a valores, ela não é livre de valores, mas ao mesmo tempo isso não significa que os valores podem entrar de qualquer forma na pesquisa científica, nem qualquer tipo de valor pode entrar em todos esses momentos da atividade científica, né? Mas uma outra pergunta que eu me fiz, né, seria então, bom, há relações bastante estreitas e complexas entre ciência e valores. Isso significa que a ciência não é livre de valores. Mas como ela produz um conhecimento confiável, então, né? A minha ideia não é dizer que a ciência não é confiável, que a gente não deve confiar no conhecimento científico, né? Não é propor um negacionismo científico com base na ideia de que a ciência é livre de valores. Eu aceito que a ciência produz conhecimento confiável e acho que a gente precisa aceitar isso, né? Se a gente está fazendo uma investigação racional, né? Uma investigação de fato sobre isso, né? Toda investigação se propõe a ser uma investigação racional. Então, o conhecimento confiável que a ciência traz não é um conhecimento que veio por um certo método que independe de valores, né? Então, aqui a resposta que a gente poderia dar a essa ideia, né, de como que a ciência produz conhecimento confiável se ela não é livre de valores, bom, basicamente por uma avaliação social crítica da própria comunidade científica em relação a evidências e a valores epistêmicos, né, a valores relacionados à obtenção de conhecimento. Então, isso não significa que os outros valores não estão presentes, mas o que produz, o que permite que a ciência produza conhecimento confiável sobre o mundo é o fato de que ela dá um valor bastante forte às evidências e a valores epistêmicos, que seriam, por exemplo, né, valores como poder explicativo da teoria, o quanto que a teoria explica, né? A teoria tem um poder explicativo grande, então é uma teoria melhor que a outra, né? Ela é uma teoria que, se tudo mais for igual entre duas teorias e uma teoria explica mais fenômenos, é mais interessante a gente adotar essa teoria porque ela é igual a outra teoria, mas ainda explica mais fenômenos. Então, os valores epistêmicos eles são importantes também na hora de avaliar teorias científicas, né? A adequação empírica da teoria, a simplicidade que a teoria tem, a consistência que ela tem em relação a outras áreas do conhecimento, se ela está de acordo com teorias que estão bem estabelecidas na ciência, ou se ela vai contra essas teorias, né? Isso tudo são valores epistêmicos, né? Consistência interna da própria teoria, né? Se a teoria não tem alguma contradição nos seus próprios termos, né? Isso seria uma má teoria, né? A teoria tem que ser construída de uma forma que não tenha contradições e que, além disso, explique bem os fenômenos, né? Que tenha uma adequação empírica, que não seja tão complexa para que a gente possa lidar com essa teoria, né? Utilizar ela nas nossas investigações, né? Então, basicamente, isso seria uma resposta para essa pergunta, né? E uma terceira pergunta que eu me fiz e que entram no artigo que eu desenvolvi a partir desse capítulo 1, né? É a pergunta de se é possível a gente defender um ideal de imparcialidade, um ideal de objetividade em algum momento da atividade científica. Então, se a ciência é relacionada com valores de uma maneira forte, então ela não é livre de valores, isso significa que a gente não pode obter um conhecimento que a gente poderia chamar de objetivo ou imparcial a respeito de um domínio de fenômenos, né? Então, se eu digo que, por exemplo, os organismos vivos são compostos por células, por exemplo, a maioria dos organismos vivos são compostos por células, né? Eu não posso dizer isso de uma forma objetiva, né? Ou seja, isso cai numa subjetividade muito forte. Eu não posso dizer isso de uma forma imparcial, né? Ou seja, eu estaria sendo muito parcial ao fazer isso. Então, a minha ideia, né, a minha tese, a minha defesa, a minha conclusão em relação a essa pergunta é que sim, né, a gente pode defender esse ideal de objetividade ou de imparcialidade. Basicamente, a gente pode defender isso no momento de considerar uma teoria como bem estabelecida. Então, nesse momento, quando a gente diz que uma teoria está bem estabelecida para um certo domínio de fenômenos, a gente precisa fazer isso com
um ideal de imparcialidade ou de objetividade, né? Esse é o ponto. Então, não simplesmente porque a gente deseja que seja assim, não simplesmente porque a gente tem interesses outros em relação à atividade científica, né? A gente pode ter esses outros interesses, pode ter desejos, né? Mas a ideia é que as teorias bem estabelecidas sejam entendidas como bem estabelecidas de uma forma que esteja de acordo com algum ideal de objetividade ou de imparcialidade. Né? Isso é bastante polêmico, né? Alguns autores vão discordar disso, mas então é um artigo que eu acabei fazendo com base no capítulo 1 da minha tese que não saiu ainda, né? Tá para sair agora no mês que vem, numa edição especial da Principia, né? Essa revista de epistemologia e filosofia da ciência, né? Onde o título ficou, né, Valores na Ciência. Devemos dar adeus à imparcialidade? Então eu tento defender que ainda há um espaço para a gente defender, ainda há um espaço para a gente ter um ideal de imparcialidade. A imparcialidade ela não é impossível ou não deve ser deixada de lado como um ideal que a gente não... que a prática científica não deve ter, né, esse horizonte. Agora, isso não significa que tudo que a gente faz na ciência é imparcial, ou que a ciência seja imparcial, né? Então, aqui é a imparcialidade no momento de avaliar teorias como bem estabelecidas, né? A gente pode avaliar teorias de outras formas, a gente pode adotar uma teoria que ainda não está bem estabelecida para fazer uma investigação, a gente pode pode endossar uma teoria para informar alguma ação prática, né? E legitimar essa ação, por exemplo, informar a legitimidade dessa ação, né? E dessa forma, quando a gente faz isso, a gente não está fazendo isso de forma imparcial, a gente está fazendo isso junto com valores sociais e éticos de uma forma mais forte, né? O meu segundo capítulo, então, né, aqui eu coloquei um outro termo para ele, mas é basicamente uma defesa do pluralismo metodológico na ciência, né? Então, a minha primeira pergunta que eu me fiz é: a ciência tem priorizado algum tipo de metodologia sobre outras? Ela tem desenvolvido, utilizado, valorizado muito mais uma metodologia que outra? E a minha resposta é que sim. As metodologias que a gente poderia chamar de descontextualizadoras têm sido vistas como as metodologias mais importantes para a investigação científica, né? Ou seja, são metodologias que descontextualizam os fenômenos das dimensões ambientais, sociais e humanas nas quais os fenômenos estão inseridos, né? Então, a ciência moderna ela tem utilizado muito esse tipo de metodologia, né? Bom, e essa priorização, né, a priorização dessa metodologia tem sido moldada por valores? Quer dizer, como a gente explica que essas metodologias são mais utilizadas pela ciência do que outras, né? Então a gente pode explicar, pelo menos em parte, isso relacionando a valores, né? Então, sim, a resposta, né, a ideia de que eu cheguei, né, é de que essa priorização das metodologias descontextualizadoras na ciência tem sido moldada por valores, como os valores de controle da natureza e os valores do capital e do mercado, por exemplo. Então, esses valores relacionados à ideia de controlar a natureza e a ideia de produzir tecnologias que maximizem esse nosso controle da natureza e que possam favorecer os interesses do capital e do mercado, eles têm moldado bastante a ciência em torno dessas metodologias, né? Uma outra pergunta que eu me fiz foi quais são as características da metodologia priorizada, né? Essa metodologia descontextualizadora, né? Bom, ela basicamente tem as características de experimentação muito forte, né? Então não tanto relacionada à observação ou à construção de modelos e teorias que envolvam elementos empíricos, mas que não são feitos não são produzidos por meio de experimentação, né? Uma experimentação controlada, onde a gente manipula variáveis, né? Na aula passada eu mostrei para vocês um pouco sobre o que seria um experimento, né? Então, os experimentos são vistos como cruciais nessas metodologias, né? Como sendo o mais importante, a mais importante maneira de investigar cientificamente, né? O controle
também é bastante forte disso, então, porque a experimentação ela sempre envolve controle de certas variáveis, né? Manipulação dessas variáveis, quantificação, né? Quantificar, medir, tentar matematizar essa teoria, né? E também a abstração de contextos, como eu falei para vocês, né? Então, muitas vezes os fenômenos são investigados tirando esse contexto social, humano, ambiental, para investigar os fenômenos de forma abstraída, né? Bom, e quais as consequências em priorizar essa metodologia? Que eu coloquei também para não ficar só as perguntas, né? Possíveis respostas que eu cheguei, né? Que então existem consequências sociais importantes quando a gente prioriza essa metodologia como sendo uma metodologia fundamental para a ciência, né? E de fato a ciência tem priorizado esse tipo de metodologia. Quais são as consequências disso? Bom, tem várias, eu tentei colocar algumas aqui, por exemplo, o que é bastante óbvio, que vai acabar marginalizando outras metodologias. Se a gente prioriza muito uma metodologia sobre outras, as outras metodologias acabam virando secundárias e acabam sendo marginalizadas. Então, metodologias que são mais contextualizadas, que levam em conta dimensões que são sensíveis ao contexto, né, dimensões relacionadas a um contexto humano, social, cultural, ambiental, e como que isso se articula de alguma forma para originar os fenômenos que a gente tem interesse. Se a gente faz essa descontextualização, sempre a gente está marginalizando esse tipo de metodologia, né? E acaba que essa metodologia descontextualizadora, como eu estou chamando aqui, ela é menos relevante para certas práticas sociais que levam em conta, né, ou que adotam valores como justiça social, sustentabilidade ambiental, democracia participativa, bem comum. São todos, digamos, certos valores que a ciência, se ela se torna mais contextualizada, né, se a gente inclui mais essas dimensões ambientais, sociais e culturais, digamos, e pensa em utilizar metodologias que não são feitas simplesmente alheio aos demais indivíduos da sociedade, mas inclusive junto com esses indivíduos, quando for o caso, né, quando isso for relevante, né, a ciência poderia trazer, então, uma relevância maior para quem está pensando na sociedade em termos desses valores, né, em termos de fortalecer a justiça social, a sustentabilidade, a democracia participativa e o bem comum, por exemplo, né? Então, acaba que as metodologias descontextualizadoras, apesar delas parecerem que são neutras, né, que não têm valores, porque descontextualizam os valores, no fundo, elas estão sendo moldadas por valores e estão tendo consequências sociais importantes que fazem com que a ciência seja menos útil ou menos relevante a esses outros valores, né? Não significa que ela não é útil para isso, mas que a ciência poderia ser mais útil a esses valores se ela utiliza mais fortemente outros tipos de metodologias. O capítulo 3, que eu me envolvi, né, que eu coloquei como sendo uma defesa do pluralismo metodológico nas ciências cognitivas, né? Então agora eu tentei focar num caso, embora não num contexto particular territorial, mas numa ciência particular, embora as ciências cognitivas sejam uma área interdisciplinar, né? Então tem desde questões relacionadas à inteligência artificial, à neurociência, à psicologia cognitiva, à filosofia, né? São diferentes áreas onde as ciências cognitivas têm sido estruturadas em torno dessas diferentes áreas, né? Essas diferentes áreas compõem o que a gente chama de ciências cognitivas. Então, as minhas perguntas de pesquisa nesse capítulo foram basicamente as seguintes: como a cognição tem sido interpretada pelas ciências cognitivas? Né? A CG aqui vai ser ciências cognitivas. Então, isso aqui pode lembrar um pouco até o vídeo que vocês viram do Wilton Yapiaçu, por exemplo, né? Onde ele fala da ideia de mente, né? A ideia de cognição e tal. Aqui, cognição pode ser entendido como mente, em alguma medida, né? E aqui o ponto é destacar, basicamente, que as ciências cognitivas têm sido interpretadas, desde a sua
origem como uma ciência interdisciplinar na década de 1950, mais ou menos, ela tem sido estruturada por um certo tipo de interpretação, que é a interpretação chamada cognitivista. Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas é entender que a cognição é interpretada de uma determinada maneira pelas ciências cognitivas, né? Ou foi interpretada de uma determinada maneira que continua sendo dominante hoje em dia. Mas eu fiz uma outra pergunta, então, é se as ciências cognitivas estão desenvolvendo outras interpretações férteis de cognição. Será que existem outras interpretações sobre cognição e que são interpretações férteis, quer dizer, interpretações que nos ajudam a investigar temas relacionados à cognição? Então, aqui a resposta é que sim, né? E essas outras abordagens, que são abordagens diferentes do cognitivismo, são abordagens chamadas 4E Cognition, ou cognição 4E, né? Que são abordagens que entendem a cognição como estendida em relação ao ambiente, como corporificada, né? Como estando no corpo dos indivíduos, e não apenas no cérebro, né? Que o cognitivismo tem essa ideia de que a cognição são basicamente computações simbólicas que ocorrem no nosso cérebro, né? E tem analogia com o próprio computador, né? Que o computador funciona com essas computações simbólicas, né? E a mente humana, pelo menos, funcionaria assim, né? E aqui, nessas outras abordagens que pensam a cognição como estendida em relação ao ambiente, como corporificada, como embebida também no ambiente, é um outro termo que é utilizado, e como enativa, quer dizer, a cognição ela vem de um processo enativo que envolve a ação dos organismos, ela não é algo puramente passivo que está no interior no interior de alguma parte do corpo do organismo, né? Mas que ela envolve também a ação. Para a gente entender cognição, a gente precisa entender a ação. A ação não é posterior à cognição, mas é constitutiva da cognição. Então, percepção e ação conjuntamente contribuem para entender a cognição, né? Nessas outras perspectivas. E aqui, uma outra pergunta que eu me fiz foi se as ciências cognitivas deveriam se guiar por apenas uma interpretação de cognição, né? Quer dizer, o cognitivismo tem sido a interpretação dominante, né? Embora agora a gente está tendo novas interpretações férteis, né? O ponto é destacar, será que a gente deveria continuar com o cognitivismo? E já que o cognitivismo continua fértil também, né? Não é que ele necessariamente está errado, né? Mas ele continua tendo algum grau de fertilidade, assim, de fecundidade, né? Ao responder certos problemas, ao dar origem a outros, né? Mas essa outra forma de interpretar a cognição também tem sido fértil, né? Então a gente deveria pensar nas ciências cognitivas como algo um pouco mais homogêneo, assim, onde a cognição é interpretada de uma única forma, ou a gente poderia ter diferentes interpretações. Então a minha posição aqui é de que as ciências cognitivas não deveriam se guiar por apenas uma interpretação de cognição. Dado que essas outras interpretações estão sendo feitas e têm sido fecundas, ela deveria então ser guiada por diferentes interpretações, desde que essas interpretações sejam fecundas, né? Desde que elas resolvam certos problemas, né? Os problemas de pesquisa interessados por esse campo, e que possa originar novos problemas, né? E que tenha então algum grau de fecundidade. Então, o artigo que se originou desse capítulo, né? O capítulo 2 eu não produzi nenhum artigo em relação a ele, mas o capítulo 3 sim, que ficou com o título, né, por um pluralismo de estratégias nas ciências cognitivas. Então aqui é pensar que as ciências cognitivas podem interpretar a cognição de maneira diferente, né, e isso vai gerar estratégias diferentes de investigação, e as ciências cognitivas não deveriam estar atreladas a apenas um tipo de estratégia e um tipo de interpretação, né? Claro que isso pode gerar diversos problemas que eu discuto no artigo, né, mas mesmo assim eu considero que é melhor garantir essa pluralidade de estratégias do que querer eliminar certas estratégias para simplesmente seguir uma única estratégia, né? E esse artigo saiu então em 2019,
nessa revista chamada Perspectiva Filosófica, né? Que é da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui eu queria falar um pouco então sobre o meu doutorado sanduíche, né, que foi parte do meu doutorado. A gente chama assim, né, doutorado sanduíche como esse momento que algumas pessoas fazem, né, não é obrigatório, de ir para um outro país, né, para ter uma experiência diferente durante o doutorado, né. Então o que eu fiz foi basicamente participar de um grupo de pesquisa muito interessante em Buenos Aires, na Argentina, né, que é o grupo de Filosofia de la Biología, né, do professor Guilherme Folgueira, da UFBA, né, o professor coordenador desse laboratório, né, desse grupo de pesquisa. Mas é um grupo bastante amplo, né, como vocês podem ver aqui, diferentes pessoas, e foi um momento assim, que me marcou bastante, né, poder sair do país e estudar dentro de um grupo de filosofia da biologia, né, que era algo que eu não tinha tido a oportunidade ainda, e foi bem bacana. Então, basicamente, eu trouxe aqui, né, não vou falar muito sobre os problemas de pesquisa que eu me envolvi no doutorado sanduíche, mas sobre que temas que eram investigados lá, né. Esses temas que eram investigados, normalmente tem um certo nome para eles, né, que é chamado estudo CTSA, né, que são estudos que tentam relacionar as dimensões entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, o que é isso? Basicamente, investigações que estão interessadas nessas 4 dimensões e como que essas dimensões se articulam, né? Então, não é ver a ciência simplesmente dentro dela própria, é ver a ciência em termos de impactos ou contribuições sociais e ambientais e como que ela se relaciona com tecnologia, né? Claro que a gente pode fazer não só estudos teóricos sobre isso, né? Mas o grupo esse de filosofia da biologia tinha um caráter bastante prático e e empírico também, em termos de investigar certos casos, né? Investigar um caso particular e tentar ver como que naquele caso ciência, tecnologia, sociedade e ambiente estão relacionadas, né? E como que inclusive poderia se fazer essas relações de uma forma diferente para produzir, por exemplo, um conhecimento mais confiável ou para que esse contexto específico seja decidido de uma forma mais democrática, né? Onde as políticas públicas incluam, então, esses atores locais como sujeitos importantes para pensar as próprias políticas públicas, né? Então tem diferentes linhas de pesquisa dentro desse grande tema que é chamado CTSA, né? Que muitos também chamam de CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade. A gente tenta destacar um pouco mais essa parte do ambiente, que é para trazer mais essa dimensão ambiental dos problemas, né? E não simplesmente os aspectos sociais, desconsiderando os aspectos ambientais. Né? Começou a gente falando em ciência, a gente passa para ciência e tecnologia, aí ciência, tecnologia, sociedade e ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Digamos, esse programa de pesquisa, né? Essa grande área, ela tem uma história bastante interessante, né? Onde o ambiente entrou faz muito pouco tempo, né? Ela era conhecida como ciência, tecnologia e sociedade. E surge a partir da ideia de que a ciência e a tecnologia não necessariamente são apenas benéficas, né? Elas podem ser utilizadas para fins bastante problemáticos, né? Bastante ilegítimos. E aí, então, incluir a dimensão da sociedade é justamente para mostrar que a sociedade precisa estar próxima disso e não próxima sem ser ouvida, mas próxima e agindo, né? Sendo ouvida e discutindo esses temas para que isso possa ser feito da melhor forma, né? E não que simplesmente sirva a poucos interesses, né? E então o ambiente entra como mais uma dimensão importante para a gente pensar isso. Aqui eu vou trazer algumas perguntas, acho que umas 8 perguntas de pesquisa que eu estou me envolvendo atualmente como pesquisador aqui na UFBA, né? Então, só para não ficar também só essa trajetória sem colocar coisas que eu tenho interesse agora, inclusive para vocês saberem isso, vou colocar aqui algumas perguntas, né, de pesquisa, não pretendo destrinchar elas muito, né, detalhar,
elas para vocês, mas falar um pouquinho sobre esses meus interesses atuais de pesquisa. Então, uma pergunta seria, vocês viram, né, que é parte, na verdade, da minha trajetória, é pensar que papéis os valores possuem na investigação científica, né? Se os valores eles estão presentes na investigação científica, como é que a gente pode pensar nos papéis que eles possuem, né? Quando que eles estão entrando de maneira ilegítima na ciência, né? Por exemplo, os valores eles não podem ter o papel das evidências, né? Então, se o valor está no lugar de uma evidência, então essa investigação científica pode estar sendo problemática no sentido de que está defendendo uma certa afirmação sobre o mundo com base apenas em valores e não com base em evidências, né? Então, os valores eles têm papéis, mas ao mesmo tempo a ciência não pode ser simplesmente certas posições de valor, né? A ideia é que a evidência tenha um papel central. Como articular uma teoria de funções para a ecologia? Né? Isso também é um tema que eu estou envolvido, né? A ecologia, como diferentes áreas da biologia, falam muito em funções, né? Mas a gente não tem uma teoria de funções para fundamentar, digamos, essa prática científica da ecologia, né? Então, um pouco seria isso também. Um terceiro tópico, né? Qual o potencial do pensamento organicista para a pesquisa e o ensino de biologia? Né? O pensamento organicista ele tem toda uma tradição histórica, né, envolvida com ele, né? Então, a própria filosofia da biologia ela teve um caráter bastante organicista. Então, para falar rapidamente, né, isso tem bastante a ver com uma ideia de que a biologia ela não é algo que pode ser redutível à física e à química, por exemplo, né? Então, esse pensamento organicista ele é crítico do reducionismo na biologia, né? Ele tenta ver a biologia em termos dos diferentes domínios em que a biologia se relaciona sem precisar reduzir um domínio ao outro. E também esse pensamento organicista ele acaba sendo importante em termos de pesquisa e em termos de ensino, e a minha ideia é entender qual o potencial que isso pode ter, porque muito da pesquisa e do ensino em biologia tem um caráter mais reducionista, né? E como que esse tipo de pensamento que pensa, que pensa é óbvio, né? Esse pensamento que concebe a biologia enquanto uma área que não é totalmente descontextualizada, né? Então tem essa questão de ser sensível ao contexto, tem a questão de que diferentes níveis de organização, por exemplo, se relacionam e de modo que a gente não pode simplesmente entender um fenômeno com base nos mecanismos que estão abaixo, né, no nível abaixo desses fenômenos e que produzem esses fenômenos, mas sim que entender esses fenômenos como tanto esses níveis abaixo quanto pelas restrições que os níveis acima colocam nos fenômenos, né? Então, por isso tem um caráter antirreducionista aqui. Quando a gente quer interpretar algo, a gente não olha simplesmente para os aspectos, por exemplo, moleculares da biologia, mas olha para os aspectos relacionados a níveis acima, por exemplo, né? Então, como que esses níveis acima têm também um impacto e uma influência causal sobre os níveis abaixo, né? Como incluir os saberes locais na pesquisa, no ensino e na formulação de políticas públicas? É uma outra pergunta que eu estou me envolvendo cada vez mais agora e que veio lá do meu doutorado sanduíche, como eu coloquei para vocês, né? Já tinha esse interesse, mas que eu comecei a me envolver com esse grupo de filosofia da biologia em Buenos Aires, né? E agora estou bastante envolvido com isso, né? Principalmente com o professor Charbel, que se vocês não tiveram aula ainda com ele, vão ter, que ele é do laboratório, né? Esse mesmo laboratório que eu, de fato eu entrei agora no laboratório, né? Que é o laboratório de ensino, filosofia e história da biologia. Essa ideia de incluir os saberes locais nessas três dimensões, né? Pesquisa, ensino e políticas públicas, é algo que nos move, né? Um outro aspecto bem importante que eu considero, né, como relevante para a minha pesquisa e que também tem essa aproximação com o professor Charbel é como a gente poderia articular uma aprendizagem baseada em problemas
né, chamado de ABP, aprendizagem baseada em problemas, é um tipo de metodologia de ensino. Mas colocar então essa aprendizagem baseada em problemas com problemas que sejam sociocientíficos e não apenas científicos, né, no sentido de que um problema para entender algo no interior da ciência, mas um problema mais amplo, que a ciência é importante para a gente compreender aquele problema, mas ainda assim o problema não é resolvido simplesmente pela ciência, né? Tem um aspecto social mais amplo aí. Então, como que essa aprendizagem baseada em problemas, onde os problemas são definidos e formulados em termos de problemas sociocientíficos, como que esse tipo de metodologia poderia contribuir a um ensino de ciências mais relevante, mais crítico e mais contextualizado, né? Então, aqui é um pouco uma ideia de que o ensino de ciências ele tem poderia ser de uma forma diferente, né? Poderia ter uma dimensão mais crítica, poderia ser mais contextualizado a dimensões sociais e ambientais, por exemplo, no caso do ensino de biologia, poderia ser mais relevante, inclusive, em termos de as pessoas depois que passam por um ensino de ciências, aquele ensino foi mais relevante para elas no sentido de que agora elas podem utilizar aquele conhecimento para sua própria vida, né, e não simplesmente para saber algo e ter um conhecimento enciclopédico sobre um assunto, né, saber diferentes conceitos, diferentes termos, enfim. Então, esse conhecimento poderia ser mais relevante em termos sociais mesmo também, né, e produzir alunos, né, estudantes mais críticos também e que estão enxergando a ciência de um ponto de vista mais contextualizado, com tecnologia, sociedade e ambiente, por exemplo. Então, outras 2 ou 3 perguntas de pesquisa que eu coloquei aqui para montar essa aula e que estão bastante envolvidas com os meus interesses de pesquisa atuais, né? Uma seria como tornar a ciência mais útil aos interesses de movimentos populares e emancipatórios, né? Então, como aquilo que eu falei para vocês antes, né? A ciência parece que ela tem certa utilidade, certamente, para diferentes setores, né? Mas o modo como a ciência vem sendo praticada e vem se relacionando com a tecnologia e com questões relacionadas ao mercado, por exemplo, faz com que ela seja menos útil do que poderia, né, a certos interesses, como interesses que são defendidos por movimentos populares e emancipatórios, né? Então, a ciência poderia estar mais envolvida com esses temas do que atualmente está e do que historicamente esteve, né? Então, como a gente poderia tornar a ciência mais útil a esses interesses, né? Dado que a ciência já é útil a outros interesses, né? Não significa que a ciência é neutra, né? Então, uma outra pergunta: como a ciência e o ensino de ciências poderiam contribuir mais fortemente a certos valores como bem comum, justiça social, democracia participativa e sustentabilidade ambiental, né, que são os valores que eu coloquei antes para vocês, mas colocar que são alguns valores que eu considero importantes, né, e que o próprio ensino de ciências ele poderia contribuir mais fortemente a esses valores, né? Como a gente poderia fazer isso, né? Em alguma medida, essa ideia de utilizar a metodologia de aprendizagem baseada em problemas com o uso de problemas que são sociocientíficos, ele tem um pouco essa perspectiva, né? Tem essa ideia de fundo, que a ideia é, no fundo, contribuir mais fortemente a esses valores, né? E produzir, né, estudantes que sejam mais críticos, né? Que consigam compreender melhor o contexto em que vivem, etc., né? Possam agir, né? Ter uma dimensão política importante, né? Entender que a gente precisa participar mais das decisões sociais, né? Por mais que a democracia que a gente tem hoje é uma democracia bastante restrita, bastante limitada, né? É interessante que a gente tente construir essas novas alternativas, né? E não simplesmente espere que certas pessoas, inclusive eleitas, né, façam isso por nós, né? E aqui a última pergunta, então. Essa é uma pergunta mais geral e mais complexa, não vou entrar muito nela. Mas como que a gente poderia articular uma filosofia da ciência e uma filosofia da biologia
que tenha um pé no pragmatismo, quer dizer, seja pragmática, no sentido de que ela não é uma filosofia que pode ser reduzida a certas regras, né? Mas que tenta matematizar, digamos, ou pensar a própria ciência e a biologia em termos da matemática, por exemplo, fundamentar essas teorias em teorias que são da matemática, por exemplo. Então, essa perspectiva pragmática, ela toma em conta mais a ação, né? Então, essa filosofia da ciência e da biologia mais pragmática não está com tanto interesse em formalizar as teorias da ciência e da biologia, mas está com interesse em compreender essas teorias em termos das ações que elas possibilitam, né? E também então, uma filosofia da ciência e da biologia que seja pragmática, que seja pluralista, no sentido de que vai pensar em diferentes formas de conceber essa área, né? Antirreducionista, no sentido de não reduzir a apenas uma dimensão. Por exemplo, uma filosofia da ciência que é baseada na física, principalmente, por exemplo. Seria uma filosofia da ciência mais reducionista, né? E também uma filosofia da ciência e da biologia que seja antirrepresentacionalista, né? Esse é um termo grande e é um pouco complexo, né? Mas simplesmente para dizer que essa filosofia da ciência que eu tento articular e que é então um interesse meu de pesquisa é uma filosofia da ciência que não tem um compromisso com o representacionalismo, que no fundo é aquele cognitivismo que a gente viu antes no capítulo 3 da tese, que é o principal tipo de interpretação nas ciências cognitivas, né? Como se a nossa cognição envolve representar o mundo de alguma forma. A gente tem uma representação sobre o mundo na nossa cabeça, né? Então, a ideia é dizer que a gente não precisa ter essa representação, né? A gente pode fazer isso de uma forma mais pragmática, justamente. Então, aqui o pragmático ele se relaciona com o fato de não ser representacionalista e o pluralista, de fato, se relaciona também com não ser reducionista, né? Coloquei apenas mais termos aqui para ver se ajuda vocês a entenderem um pouco sobre o que é, né? Isso. Então, esse é o último slide, simplesmente para mostrar um pouco essa trajetória de pesquisa, né, e meus interesses atuais. Então, a gente pode pensar nisso como sendo basicamente componentes que vêm da filosofia, ensino, história e sociologia da ciência, né? Aqui eu coloquei ensino, que eu não tinha colocado antes no início, porque veio a partir a minha busca e pesquisa com o ensino veio depois que eu entrei aqui na UFBA, né? Eu nunca tinha tido contato com pesquisas com ensino, né? E eu quero cada vez mais me aprofundar nisso até para ajudar no meu próprio processo de ensino e aprendizagem, né? E contribuir para vocês também, obviamente, que eu possa contribuir de uma maneira mais interessante. E o ponto, então, é destacar que tem essas dimensões, que é a filosofia, a história e a sociologia da ciência contribuindo para o ensino de ciências, né? E aqui eu coloquei, né, a ciência como um C para ver que é o mesmo do outro conjunto do outro diagrama, né, de Venn, com esses conjuntos sobrepostos, que é pensar que isso também se relaciona com aquela outra área, né, que eu comentei com vocês, que é a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Então, no fundo, essas áreas eu acho que são as que eu mais me identifico, né? E tentar sempre articular essas áreas de alguma forma, né? Não sempre, não em todas as pesquisas, a gente pode ter algum problema de pesquisa mais específico dentro disso, né? Mas, em geral, os meus problemas de pesquisa eles envolvem alguma dessas dimensões e principalmente algumas articulações entre essas dimensões, né? Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, né? Mas ver isso de maneira relacionada e tentar articular essas áreas é um interesse bastante forte que eu tenho, né? Então é isso, gente. Obrigado, espero que não tenha ficado muito longo. Vamos ver, 44 minutos. Eu acho que deu menos de 1h50 de aula. Aí vocês podem ver em mais de 2 vezes, inclusive, né? Fiquem à vontade para acessarem o material como for melhor, né? Embora eu esteja falando isso no fim do vídeo, se vocês já viram, né? Isso já passou algum momento.
Então a gente vai se ver na sexta-feira, que não é a dessa semana, ou seja, não é dia 24 de setembro, mas dia 1º de setembro é o dia que a gente vai ter aula síncrona novamente. Um abraço a todos e todas e fiquem bem.